quadro geral pode haver hipotermia, que é baixa temperatura corporal, náuseas, vômito, distensão abdominal, tremores, cefaleia, que é dor de cabeça, mal-estar, cansaço, dores musculares. Em casos especiais pode haver apneia, parada respiratória, ou ainda uma parada cardiorrespiratória. Uma prevenção. Para os bebês, estes nunca devem ser deixados sozinhos no banho ou próximo a alguma superfície líquida, ou seja, eles não podem ser deixados tomando banho sozinhos em piscinas, ou até um barril de águas ou lagoas, por exemplo. Não se pode deixar os bebês sozinhos. Além dos cuidados anteriores, deve-se estimulá-las a assumir a responsabilidade por sua própria segurança. Elas devem aprender a nadar e a boiar. Devem compreender que não devem entrar em águas perigosas e muito menos confiar naquelas boias. O pessoal diz que é um meio de segurança, mas não é viável. Para adultos, devem ter noções para suas limitações, principalmente quando suas funções são limitadas, principalmente quando as funções são limitadas, principalmente estiverem comprometidas devido ao manuseio de drogas, seja elas medicamentos ou bebidas. Evita nadar sozinho em áreas não supervisionadas por bombeiros ou pessoas especializadas ou em áreas com condições do meio líquido seja desconhecida. Qualquer nadador deve estar apto a nadar diagonalmente a uma corrente que não pegou e não contra si mesmo. Se não conseguir escapar, deve chamar por socorro! Socorro! Agora vamos falar sobre os primeiros socorros em afogamento, em caso de afogamento. O objetivo dos primeiros socorros é promover menor número de complicações, promovendo-se o cérebro e o coração de oxigênio até que a vítima tenha condições para fazê-lo sem ajuda externa ou até ser entregue a serviço médico especializado. E aí, Marcos? Os meios, suporte básico de vida, SBV, a fim de habilitar as vítimas aos procedimentos posteriores do suporte cardíaco avançado de vida. O SBV consiste apenas em medidas não evasivas. Agora sobre o socorrista, deve promover o resgate imediato da vítima e apropriado, nunca gerando uma situação em que ambos, seja vítima ou socorrista, podem se afogar, sabendo que a prioridade no resgate não é retirar a pessoa da água, mas fornecer um meio de apoio que poderá ser qualquer material que flutue na água, ou ainda o seu transporte até o local. O resgate. O resgate deve ser feito por fases consecutivas, como mostrado no vídeo, compreendendo a fase de observação, de entrada na água, de abordagem da vítima, de reboque da vítima, mas não é aquele carro grande que reboca os carros, e o atendimento da mesma. Pronto, agora vamos mostrar a vocês um vídeo de uma simulação de bombeiros fazendo uma simulação de resgate de vítimas de afogamento. Esse vídeo foi extraído de uma reportagem. Fique tranquilo, esta é uma simulação de salvamento realizada pelo Corpo de Bombeiros. Nós vamos fazer uma demonstração de uma vítima se afogando, sendo tirada por 2 socorristas do Corpo de Bombeiros. A vítima se encontra já no meio da piscina. Você pode ver que na chegada lá, jamais ele entra pela frente da vítima. Ele foi por trás, entendeu? É muito importante saber isso aí. Jamais vem pela frente da vítima, porque senão a vítima poderá te agarrar. Primeiro, para salvar o leigo, ele tem que saber nadar, o mínimo, porque senão ele vai morrer junto. E segundo, se ele tiver uma boia próxima, geralmente a pessoa leva uma boia desse tipo aqui, ou de repente uma câmara de ar, e ele tenta lançar na pessoa, como nós vamos ver nesse momento agora, para ver se a pessoa pega na boia. Ficou mais fácil a retirada da pessoa. Fique atento aos procedimentos após a retirada da vítima. Esse momento é muito importante devido à coluna cervical. Retirar, não sabe o motivo do afogamento dele. Ele está olhando agora nesse momento a via respiratória. Os procedimentos que pode ser feito é ser chamada a posição de segurança, onde nós vamos deixar a vítima em decúbito lateral direito, né? E isso vai evitar com que ela, se
venha a vomitar essa água que ela ingeriu, né, que ela aspire novamente. Então é uma chamada posição de segurança. Pessoas que pulam de pontes, barrancos e se machucam nas bordas da piscina também devem ser salvas com cuidado. Evite puxar o cabelo, evite dar tapa na pessoa, como é o método convencional que as pessoas costumam usar. Não faça isso. Faça correto, assim como o bombeiro fez, que você poderá salvar mais uma vida. Fase da observação. Implica-se na observação do acidente, o socorrista deve verificar a profundidade do local, o número de vítimas envolvidas, o material disponível para o socorrista e para o resgate. O socorrista deve tentar o socorro sem a sua entrada na água, estendendo qualquer material à sua disposição que tenha a propriedade de boiar na água. Não se deve atirar nada que possa vir à vítima. Ferir a vítima. Em caso de dispor de um barco para o resgate, sendo que este com uma estabilidade duvidosa, a vítima não deve ser colocada dentro do mesmo, pois estará muito agitada. As fases de entrada na água. O socorrista deve certificar-se se a vítima está lhe visualizando. Ao ocorrer em uma piscina, a entrada deve ser diagonal. A vítima deve ser feita da parte rasa para a parte funda, sendo do mar ou rio. A entrada deve ser diagonal à vítima e também diagonal à corrente ou à correnteza, respectivamente. Agora vamos falar sobre fase de abordagem. Esta fase ocorre em duas etapas distintas. A abordagem verbal ocorre a uma distância média de 3 metros da vítima. O socorrista vai identificar e tentar alcançar a vítima, acalmar a vítima, caso consiga, dar-lhe as instruções que posicione de costas, habilitando uma aproximação sem risco. Abordagem física. O socorrista deve fornecer algo em que a vítima possa se apoiar. Só então o socorrista se aproximará fisicamente e segurará a vítima fazendo do seguinte modo. O braço da dominância do socorrista deve ficar livre para ajudar no nado. Já o outro braço será utilizado para segurar a vítima. Sendo passado, abaixo da mão será utilizado para segurar o queixo do afogado, de forma que este fica fora da água. Como nós vimos no vídeo também, eles nunca vão pela frente da vítima. Por quê? Porque se eles vierem na frente da vítima, a vítima vai querer afogar o socorrista também, a pessoa, entendeu? Por isso que é necessário, é preciso que o socorrista, a pessoa que venha socorrer, o mesmo venha por trás, na água, para que ele não tenha a visão de ver a pessoa. Agora vamos falar sobre a fase de rebote. O nado utilizado será o Open Ambis, também conhecido como nado militar ou nado de sapo. Quando em piscinas e lagos, o objetivo sempre será conduzir a vítima para a posição mais rasa de qualquer lugar. No mar, será admitido o transporte até a praia, quando a vítima estiver consciente e quando o mar oferecer condições para tanto. Será admitido o transporte para o alto mar, local profundo e de extrema calmaria, quando a vítima apresentar inconsciente e o mar estiver extremamente revolto. Essa atitude dará condições ao socorrista a repensar o salvamento. Caso exista surfista na área, o socorrista deve pedir ajuda. Quando o socorrista puder caminhar, deve fazê-lo, pois é mais seguro do que nadar. Caminhar é mais seguro do que nadar, fica uma dica. Deverá carregar a vítima de forma que o peito deste fique mais elevado que a cabeça, diminuindo o perigo da ocorrência de fome. Agora vamos falar sobre a fase de atendimento. O atendimento em primeiros socorros às alterações eletrósticas e hídricas decorrentes de diferentes tipos de líquido, água, doce ou salgado, em que ocorreu o acidente, não são relevantes, não havendo tratamento diferente ou especiais. Os procedimentos de primeiro socorro devem se adequar ao estado que a vítima está no que se refere às complicações existentes da vítima. Vale frisar que o líquido costuma ser expelido após a retirada da água provém do estômago e não dos pulmões. Por isso, sua saída deve ser natural. Não deve se forçar provocando vômito, pois pode gerar novas complicações. E como também no vídeo foi mostrado e retratado, nunca se pode socorrer uma vítima e colocá-la de papo para cima. Tem sempre que deixá-la ou de lado ou para baixo, virado para baixo. Pois assim, se vier ao caso
A nível de primeiros socorros, deve-se sempre, primeiro, acalmar a vítima, fazê-la repousar e aquecê-la através da substituição de roupas molhadas e fornecimento de roupas secas, como casaco, cobertores e bebidas quentes. Outra coisa, como eu acabei de falar, viu? Manter a vítima deitada em decúbito dorsal, essa é a palavra certa. Procedendo com a lateralização, procedendo com a Lateralização. procedendo com a Lateralização. Com a lateralização. Peraí, tu vai colocar essa parte. Manter a vítima deitada em decúbito dorsal, essa é a palavra certa. Procedendo com a lateralização da cabeça. Lateralização. Isso. Manter a vítima deitada, como eu acabei de falar, em decúbito dorsal. Essa é a palavra correta, utilizada. Procedendo com a lateralização da cabeça ou até da própria vítima, a fim de que não ocorra a aspiração de líquido, como eu já havia explicado. Outro caso o afogado inconsciente esteja deitado sozinho, ele deve ser colocado na posição de recuperação, que mantém o corpo apoiado em posição segura e confortável, além de impedir que a língua bloqueie a garganta e facilitar a saída de líquidos como a água. Outros procedimentos em casos particulares seriam esses: fazer a desobstrução das vias aéreas através da extensão do pescoço, da retirada do corpo estranho, da tração mandibular, apitando sempre para a possibilidade do trauma cervical. Pronto. Em vítimas com paradas respiratórias, procede com a respiração boca a boca, objetivando manter o oxigênio cerebral. Em vítimas com PCR, em vítimas com PCR, efetuar RCP. Em vítima com PCR, efetuar a RCP em caso que o tempo de submersão seja desconhecido ou inferior a 1 hora. Agora vamos falar sobre outro tema, sobre fraturas. Meio. Boa tarde. Boa tarde. Voltando aos nossos comerciais. Comerciais? Vamos mudar de assunto, né? Vamos agora falar sobre fraturas. Fraturas. Vamos primeiro saber o que é fratura. Pronto, definição de fratura, o que é? Fratura é a quebra dos ossos ou a ruptura deles, causada por um impacto de intensidade variável. Os ossos, embora muito reflexível, resistente, pelo contrário, têm naturalmente uma capacidade de deformação para que possam absorver impactos, voltado para a sua forma original, quando o agente causador, ao se dissipar, se dissipa. No entanto, cada tipo de acidente poderá trazer aos ossos um tipo de resultado de maior ou menor danos. Como, por exemplo, em acidentes menores poderá não haver a fratura, mas apenas um trinco dos ossos. Os ossos podem despedaçar-se com os impactos maiores. Podemos chegar a um grau de fraturas de maior intensidade com as expostas perigosas, de fato que se sendo tratada adequadamente, rapidamente poderão levar a uma infecção, se não o tratarem. Agora, o que caracteriza uma fratura? Bom, em primeiro lugar, incapacidade total ou parcial dos movimentos, dificuldade e dor aos movimentos, observação e inchaço na área atingida, posição anormal do membro atingido ou traumatismo. A classificação das fraturas pode ser classificadas da seguinte forma: de acordo com a direção da linha da fratura, conforme a localização anatômica, de acordo com a forma linear ou comunitiva, quanto o tipo pode ser múltiplas por esquartamento ou torção. Um pouquinho sobre os tratamentos às fraturas, não é isso, amigo Marcos? Exatamente. Eu sei que é. Tratamentos. Inicialmente, cabe-se dizer aqui que o sucesso do tratamento em caso de fraturas, independente do tipo, dependerá da forma intensificada da colaboração do acidentado.
serão necessários exames radiográficos combinados com a avaliação médica. Serão necessários exames radiográficos combinados com a avaliação médica para confirmar se uma fratura e classificar os tipos, recomendando-se em seguida o imediato tratamento. Para cada caso, existem soluções e métodos diferentes, tais como as braças, fixações externas, tração, imobilização, gessado e etc. Muito importante lembrar que os fatores como a localização e gravidade, tipo de fratura, condições físicas do acidentado e a avaliação conjunta entre médico e paciente farão com que se busque a melhor opção de tratamento e, consequentemente, o melhor restabelecimento da sua saúde. Agora vamos Muito fazer... bem! Muito bem, como Não. vocês puderam ver, Vocês puderam ver que nós falamos um pouco sobre fraturas e também falamos sobre afogamento. Mas primeiro, vamos apresentar o grupo, né? Não me interrompa, eu estou falando sobre fraturas e afogamento. Mas podemos mesmo assim apresentar o grupo. Aqui é a Maiara da Silva de França. Aqui, Wesley Souza de Oliveira. o editor Corta. Aqui, o meu amigo Edinardo. da Silva Caetano. Edinardo da Silva Caetano Veloso Pinto. Aqui, meu amigo. Marcos Antônio. Vai, Michael, tá vendo, né? Muito bem. Voltando. Corta essa parte. Falamos um pouco sobre fraturas e Exato. afogamentos. Como apresentador, eu, Marcos e a Malhara. Não, é o Marcos e a Maiara. O eu não tá. Tá bom. Nós falamos um pouquinho sobre fraturas e afogamentos. Na nossa opinião, quem vai começar dando opinião, na verdade, A nossa amiga é o... Wesley. Não, Não tem tempo não, bora, tá gravando. o afogamento é... Não tanto com boia, como meu amigo falou, porque boia não dá total segurança. Boia não boia. É, Certo? exatamente. Não dá. Se você usar boia, Principalmente se for você com- pode boiar. Muito bem, né? Até eu posso boiar. Será? Mas Isso é tipo lógico. assim, ó, depois de morrer a pessoa boia, com certeza. Isso Não. eu tenho- É. Imagina. Vamos fazer um teste com uma de nada depois. Depois nós fazemos uma Edinardo, pequena simulação jogando. Edinardo, Tá com bom. suas opiniões agora. Bom, como meus colegas aqui puderam demonstrar, né? Puderam demonstrar sobre os afogamentos e as fraturas. Olha, assim, ó, pode falar que esteja em casa. Vai, continua. Não, não tem corta não, vai direto. Depois as coisas. Como vocês puderam ver, eles falaram um pouco sobre cada assunto e cada um deram sua opinião sobre uma derivada coisa, demonstrando que nós devemos ter cuidados. Não corta. Deve ter cuidado pra evitar esse tipo de coisa. Apagamento, não ir pro fundo, quem não sabe nadar. Principalmente assim, não deixar as crianças assim na As banheira. crianças se do tiver tamanho do banheira. Marcos, por assim, tem que ter cuidado. Não deixar as crianças sozinhas, quem tiver banheira nas suas casas, piscinas. Bacia. Também, Nunca né? vá para o mar sem nenhuma pessoa. Aí levando. Deixa os caras falam. Agora tá sua opinião sobre afogamento, uma coisa. Sim, Tem que muito sempre bem. com seu festo. Resumindo tudo que meus amigos falaram, nós precisamos sempre de um meio para nos prevenir. Ou seja, não vamos deixar as crianças ir para lagos, para banheiros, para piscinas, de nenhum modo a sós. E outra coisa, mostramos no vídeo o salvamento. Os bombeiros eles tiveram trabalho para salvar aquelas vítimas. Porém, aquela vítima não era assim uma coisa real, foi uma cena extraída de uma TV. Exatamente. E como vocês viram, eles passaram os procedimentos corretos de como pode haver esse salvamento, de como pode haver... e como nós podemos ver, eles usam toda uma tática
de como salvar aquela vítima, para não deixar morrer. Como nós falamos nos procedimentos, jamais deixar a vítima de papo para cima, mas ou de lado ou então emborcado para que ela não venha vomitar o que ela engoliu. Outra coisa, muitas das pessoas pensam, Yara, para de falar que eu tô olhando pra tu, tô olhando pra câmera não. Sim, Nayara, tu tá falando. Muitas pessoas pensam que o meio de segurança é a boia. Lhe digo aqui que a boia não é um meio de segurança tão viável. Não é um meio de segurança tão viável. Por isso, eu não aconselho a vocês a usarem boia. E sempre quando vocês forem para rio, para lagos, sempre vocês tiverem acompanhantes, ou então não ir para um lugar tão fundo. E também onde vocês verem que tem segurança, ou bombeiros por perto. E outro modo, como nós falamos, de fraturas. Muitas das fraturas, em meu resumo, muitas das fraturas são ocasionadas no trânsito. Mas como assim? Muitas pessoas não querem usar cinto de segurança, querem se sobressair por cima das regras de trânsito, das leis de trânsito. Isso não é muito bom. Isso não é viável. Além de causar uma multa gravíssima, ainda pode acidentar uma pessoa e causá-la muitos danos. Olá, boa tarde. Meu nome é Maiara. E o meu nome é Marcos Antônio. Corta. Continua, vai depois dar uma descer. Olá, boa tarde. Meu nome é Maiara. E o meu nome é Marcos Antônio. Hoje, se me É como coisa que você diz. para de rir, Yara. Eu sou Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre afogamentos, E sobre... esqueci. fraturas. Meu Deus, me derrubar desse jeito. Agora, nós iremos mostrar a estrutura do colégio. Aqui meu amigo Marcos, aqui eu, né? Ali o colégio, ali o Ednardo. Vocês estão vendo o Ednardo? Meu Deus! Essa vai pro Mark Off, viu?